Boa tarde a todos. Eu quero inicialmente agradecer ao convite do nosso Conselho Federal e da nossa Escola Nacional de Advocacia. Para mim é uma grande honra estar aqui novamente em Brasília e no nosso público, né, nós advogados, debatendo o novo CPC, é motivo de comemoração. E eu e o colega Spadoni temos algumas missões ingratas agora. A primeira delas é falar por último. E falar por último significa que muitas das coisas que nós preparamos para abordar, teoricamente, já foram tratadas pelos nossos colegas nos 2 painéis anteriores. E a segunda é falar na hora do almoço. Então, eu quero agradecer a paciência de vocês, registrar aqui para mim e para o Spadoni também é uma grande felicidade de estar aqui e segurando vocês às 12 horas e 27 minutos. Agora, nós dividimos aqui, eu e o Spadoni, porque o nosso tema é muito amplo, né? Estabilização da tutela provisória antecipada, coisa julgada e preclusão. Então, nós dividimos da seguinte forma. Eu vou me ater mais à discussão da preclusão e da coisa julgada, e o colega Spadoni vai trabalhar com vocês as grandes questões, os grandes questionamentos sobre a estabilização da tutela antecipada. Em relação, então, à minha parte, ou seja, preclusão e coisa julgada, eu vou dividir em 2 momentos a minha participação, e controlando esses 20 minutos, a professora Cristina Lourenço, nossa querida conterrânea do estado do Pará, já nos conhecemos há muitos anos, ela sabe que eu sou controlado em relação ao tempo. Então, eu vou tentar me policiar em relação aos 20 minutos, dividindo a minha participação com vocês em 2 etapas. A primeira, uma etapa introdutória, com alguns momentos de reflexão para a nossa atividade forense, e o segundo momento, debatendo a coisa julgada propriamente dita, dentro do novo CPC. Bom, no primeiro momento, a primeira colocação que faço a vocês é que nós, que somos formados, pelo menos a maioria aqui, não sei se tem acadêmicos aqui, hoje os acadêmicos estão no sistema misto, né? Os acadêmicos eles vão formar no novo código, mas eles vão pegar o direito intertemporal. Os acadêmicos vão atuar, por exemplo, no procedimento sumário, que ainda vive, pelo menos até a sentença, de acordo com as disposições finais do CPC. Então, o acadêmico de direito ele tem uma missão maior, que é não esquecer totalmente o velho código, porque ele ainda vai ser utilizado no direito intertemporal, e pensar no novo código. Mas nós que fomos, na maioria, criados e formados pelo velho código, nós estamos acostumados à ideia de imunização de decisões judiciais apenas em 2 momentos. Nós fomos criados no sistema da preclusão e da coisa julgada. Contudo, a primeira colocação que faço a vocês nessa introdução é: o nosso Código de Processo Civil, ele traz, não de forma inédita, porque ele importa de sistemas estrangeiros, ele traz uma nova categoria de imunização de decisão judicial, que se chama estabilização. Então, nós temos que nos preparar para essas 3 categorias novas de imunização de decisão judicial: a estabilização, a preclusão e a coisa julgada. Lembro aos colegas, no mínimo, e aí não vou invadir muito a temática do professor Spadoni, mas lembro aos colegas que, no mínimo, em 3 grandes oportunidades, o Código fala em estabilização ou estabilizar ou tornar estável. E essas 3 oportunidades nós temos que diligenciar muito na nossa vida profissional. A primeira oportunidade, e a que está sofrendo maiores debates na nossa criação doutrinária do novo CPC, chama-se estabilização da tutela antecipada, lá do 304. E aí se discute se essa estabilização é preclusão, se essa estabilização é coisa julgada, e se depois de 2 anos a estabilização vira coisa julgada. E cabe rescisória, por exemplo. Então nós estamos numa verdadeira loucura interpretativa, posso dizer assim, para tentar entender esse 304. Porque ele, a rigor, ele cria uma categoria chamada estabilização da tutela antecipada, lógico, antecedente, mas depois dos 2 anos ele cria uma figura de impossibilidade de discutir novamente, mas ele fala que não faz coisa julgada. Então é uma superestabilização. E o segundo momento que o Código fala de estabilização do saneamento. O professor Fred colocou aqui o 357 para vocês. O 357 é importantíssimo, porque ele menciona lá na frente o seguinte: uma vez declarado saneado o processo, a decisão de saneamento se torna estabilizada, se torna estável. E o que é esse tornar estável a decisão de saneamento? Bela discussão a travar,
se essa estabilização do saneamento é coisa julgada ou não. E outra, que é um dos pilares do novo Código, a estabilização do precedente. Leiam o 926, meus queridos. Lá vai dizer, os tribunais manterão estável a sua jurisprudência. O que é isso? Estabilização do precedente. Essa estabilização vai refletir, por exemplo, e vai ser a minha última parte, vai refletir, por exemplo, na possibilidade de eu ajuizar uma rescisória, não contra a minha coisa julgada em si, mas contra uma estabilidade de um precedente que não foi utilizado pelo juízo, rescindendo. Ou seja, estabilização é um belo tema. Nós vamos ter ainda inúmeros momentos de reflexão na nossa vida acadêmica, eu não tenho a menor dúvida sobre isto. Segundo momento de imutabilidade é a preclusão. E aí, eu só quero me meter um pouquinho no debate que foi feito aqui na nossa primeira mesa, e a vantagem de ser Garceda, que a gente acompanha tudo que aconteceu antes, né? Evita a repetição. Então, eu quero só me meter um pouco no debate que foi feito aqui pelo professor Delosmar e pelo professor Cássio. No seguinte sentido, eu tive a oportunidade de escrever sobre as interlocutórias do novo CPC e também me manifestei nesse trabalho, agora da revista Repro de fevereiro, que nós temos que dialogar o 1009 com o 278. Porque nós criamos para o novo CPC uma nova forma de pensar a preclusão. Então nós estamos refletindo os três institutos de imutabilidade que nós temos no CPC. O primeiro é a estabilização, o segundo é a preclusão. Então, a leitura do 1009 é diferente, por exemplo, da leitura do juizado especial. Porque a leitura do 1009, ela inclusive está com uma redação errada, porque ela diz assim, as decisões interlocutórias não sujeitas à preclusão. Estou falando de você, meu querido Delosmar. Então, não é que não seja sujeita à preclusão. A interlocutória não é sujeita à preclusão imediata, mas ela está sujeita à preclusão sim. Falo isso, meus queridos, para dizer que é diferente do sistema do juizado especial. Porque lá no juizado especial ganha corpo o mandado de segurança, porque eu não tenho momento para recorrer. E aqui eu tenho momento para recorrer, que é na apelação ou nas contrarrazões, trazendo um capítulo de razões recursais. O 1009 dialoga com o 1015, dialoga com o 278. Eu sou advogado público e falo... Sou procurador do Estado do Pará. E fala uma coisa que nós, advogados públicos, conseguimos no novo CPC, que é a intimação pessoal. Então, nós, advogados públicos, naquela intimação pessoal de uma interlocutória irrecorrível, não pelo 1009, nós imediatamente, ao devolver os autos físicos, temos que nos manifestar sob pena de preclusão. Falo isso porque nós não temos o hábito, é uma interlocutória que não está sujeita à previsão no 1015, então vamos devolver apenas os autos. A primeira oportunidade de falar dos autos do ente público é quando ele recebe os autos fisicamente. Então, a falta de manifestação na devolução dos autos, no meu modo de ver, gera preclusão, sim. E eu adoto também o posicionamento que foi mencionado aqui pelo professor Fred, a ideia de que o 278 ele precisava ser mudado em face da previsão final de sob pena de preclusão. Então, belo diálogo que nós temos ao trabalhar o sistema de imutabilidade advindo da preclusão, é olhar o 1009 com uma leitura crítica, quando ele menciona não sujeita à preclusão, está sujeita sim à preclusão à decisão, e pensar em qual momento é esta preclusão. Se é imediata, se é após a apelação ou nas contrarrazões à apelação, se eu for vencedor, por exemplo, no capítulo final sentenciado. E agora eu entro, porque eu não posso deixar de falar de coisa julgada, que é uma das minhas grandes paixões, para o bem e para o mal. Toda grande paixão tem um lado bom e um lado ruim. Aqui é uma relação de amor e ódio, o Instituto da Coisa Julgada. Mexeram no Instituto da Coisa Julgada. Mexeram, por um lado, para o bem. De outros tantos momentos, a discussão da coisa julgada, ela vai gerar alguma preocupação no ponto de vista prático para todos nós. Então eu vou utilizar, e a professora Cristina vai me avisar quando eu estiver próximo, alguns questionamentos vou apresentar a vocês sobre a coisa julgada. Primeiro questionamento simples. Isso foi interessante, mas não deixa de ser, do ponto de vista prático, polêmico. A ampliação, eu fiz um material aqui para apresentar para vocês, mas eu resolvi não utilizar. Então, a análise da questão prejudicial. Primeiro ponto de destaque da coisa julgada. E aí, nesse ponto de destaque da coisa julgada, vale a pena a gente ler com muita cautela
o 503. E nós que somos do velho código, eu, por exemplo, professor, há bastante tempo, eu adorava cobrar questão prejudicial, que não fazia coisa julgada em concursos que eu participava como avaliador, ou em prova de graduação, ou nas discussões do mestrado, etc. A coisa julgada que não atinge a questão prejudicial. Agora o nosso código traz requisitos específicos para a ampliação da coisa julgada, não só para o capítulo objeto litigioso, mas para as questões prejudiciais discutidas no curso do processo. Então nós vamos ter que ter muito cuidado ao interpretar o 503, que ele traz uma ampliação do efeito objetivo da coisa julgada para atingir questão prejudicial, mesmo quando ela não é objeto de provocação judicial. É uma grande alteração se a gente dialogar o 503 com o velho 469, com o velho 470, com o velho 325, que provocavam obrigatoriamente a ação declaratória incidental. Agora, a ação declaratória incidental é discutível. Inclusive, nós temos o enunciado, já foi falado aqui pelo professor Paulo, do FPPC, que é o 111, dizendo que permanece interesse no ajuizamento da ação declaratória incidental, mesmo com a previsão da coisa julgada se atingir, estender os efeitos objetivos para a questão prejudicial. Então, primeiro ponto de destaque, a ampliação do efeito objetivo da coisa julgada para atingir questão prejudicial. Ponto. Segundo momento, e aí esse eu falo com brilho nos olhos, possibilidade de formação de coisa julgada em momentos diferentes no curso do processo. Esse artigo 356, meus amigos, é, no meu modo de ver, um dos pilares de sustentação do novo CPC. Ao lado de precedente, tutela provisória, cláusula de negócio processual, calendarização, etc. Nós não podemos agora interpretar o processo como uma única decisão de mérito, aquela ideia de inscindibilidade da decisão de mérito. O conceito de sentença, inclusive, mudou de novo. Lá no 203, você tem um conceito que não fala mais em 267 e 269, fala sentença é o ato que põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução. Ou seja, decisões, parágrafo 2º, que não digam respeito à finalização de fase cognitiva, não são sentenças. Ou são sentenças parciais, o tema continua em aberto. Mas o que eu quero debater com vocês é, se eu tenho capítulos com a possibilidade de julgamento antecipado parcial, perfeito, dispositivo 356, é a permissão de desmembramento do processo. Eu adoro quando eu falo, professor Delosmar, do julgamento conforme o estado do processo, porque tanto o 354, quanto o 356, quanto o 357 são artigos lindos, lindos para a gente colocar como pano de fundo da tela do nosso computador. O 354 fala de extinção parcial, parágrafo único. Ou seja, eu posso decretar prescrição parcial, desmembrar, e o capítulo que foi resolvido por prescrição faz coisa julgada. O 356, eu posso ter julgamento antecipado parcial de um pedido incontroverso, que, aliás, estava mal colocado no Código Velho, no parágrafo 6º do 273. Porque pedido incontroverso não é uma mera antecipação fática. Pedido incontroverso é resolução de mérito parcial. Consequentemente, nós temos, no momento de, por exemplo, de uma réplica na contestação, ou no momento da participação do diálogo com o juiz, requerer, se for o caso, julgamento antecipado parcial. Problemas em relação a isto sobre a coisa julgada. Primeiro, o Código expressamente fala que a decisão é sujeita a agravo de instrumento. E aí, a falta de agravo de instrumento, lembrei de novo o módulo, a mesa do professor Delosmar anterior. A falta de agravo de instrumento não gera preclusão, não. Porque esse capítulo é de mérito. A falta de agravo de instrumento gera coisa julgada do capítulo de mérito. Então não é uma mera preclusão, é a coisa julgada, porque o Código permite a cisão do julgamento de mérito, deixando para a fase instrutória aquele outro capítulo que precisa de instrução. O Código adora a palavra capítulo, e homenageia o professor Dinamarco, homenageia o professor Liebman. Olha em 1013, que mudou os efeitos da apelação, ele fala, a apelação devolve ao tribunal as matérias do capítulo impugnado. Então, se eu tenho um capítulo resolvido lá no saneamento, no julgamento antecipado parcial, julgando procedente
aquilo que não necessita de prova, ou improcedente, ou extinguindo parcialmente por prescrição e decadência, não se fala em preclusão à falta de agravo de instrumento, se fala em coisa julgada. E aí o que vai acontecer, meus amigos? Visualizem isto. Possibilidade, por exemplo, de um processo único estar uma fase na instrução e uma fase no cumprimento. A propósito, não é cumprimento de sentença. É cumprimento de ou sentença parcial, não é a minha opinião, mas ainda ganha corpo essa discussão de sentença parcial, ou é cumprimento de interlocutória. Meus amigos, olhem o 966. Quando ele fala de rescisória, ele não fala mais sentença. Quando ele fala de rescisória, ele fala de decisão. Então eu posso ter rescisão de uma decisão parcial de mérito. A grande polêmica, até falei para o professor Fred... 3 minutos. Já, professora Cristina? Até falei ao professor Fred que nós temos uma divergência sobre isso. A grande questão é, vou entrar com rescisória, porque a sentença ou a interlocutória de mérito transitou em julgado, não houve agravo, está sendo cumprida, vou entrar com rescisória pedindo tutela provisória. A questão é, quando começa a contar o prazo da rescisória? O Código trouxe expressamente uma redação diferente da redação prevista lá naquele enunciado 401 do STJ. Aliás, o enunciado do STJ sobre a ratificação, né, professor, que o senhor falou, ele foi cancelado pelo STJ, agora temos que cancelar o 401. O 401 diz, o prazo da rescisória começa a contar da última decisão. E o 975 fala, o prazo da rescisória termina em 2 anos contado da última decisão. É uma redação que é diferente, e a polêmica doutrinária qual é? No meu modo de ver, eu posso ter uma rescisória cujo prazo não se inicia agora, porque o capítulo foi resolvido aqui, mas o processo segue. Então o prazo da rescisória vai ser com 2 anos da última decisão. Mas posicionamentos aqui, como do professor Fred, como do nosso querido professor Ravi, lá de Pernambuco, indicam no sentido de que a coisa julgada parcial gera prazo de rescisória também imediato em capítulos decididos. E aí nós temos que, como advogados, trabalhar bem essa questão. Resolução parcial, cumprimento parcial, rescisória parcial, sem problema nenhum. 2 minutos, então, eu só quero lembrá-los, além dessa questão da resolução parcial, a redação da coisa julgada e terceiros. Nós não podemos confundir o 506 com o efeito erga omnes do precedente. O efeito erga omnes do precedente advém do 927 e do 926, da estabilização do precedente. O 506 advém do efeito in utilibus para terceiros. Explicando melhor. O 506 fala, a coisa julgada não pode prejudicar terceiros, mas pode beneficiar. E aí é lógico que eu estou falando aqui de condômino, usando o exemplo aqui do professor Fred, devedor solidário, que a sentença proferida para o meu devedor solidário, meu co-devedor, me aproveita, é um efeito benéfico, in utilibus de uma coisa julgada em relação jurídica única. Isso não se confunde com o efeito erga omnes advindo de um precedente, porque o efeito erga omnes advindo de precedente, eu não falo de coisa julgada, eu falo de estabilização. Então o efeito erga omnes vai permitir que eu possa ser prejudicado. Porque um precedente lá, por exemplo, da Paraíba, ou do Rio Grande do Norte, ou de Santa Catarina, aquele precedente do RESP repetitivo ou do RR repetitivo vai ser vinculante a mim. Tanto que cabe rescisória contra norma jurídica, 966, inciso 5, os parágrafos que foram mudados pela 13.256, importante para a gente discutir a rescisória contra precedente, e mais, e aí eu encerro aqui, professora Cristina, um belo tema para a gente refletir na nossa vida profissional. A impugnação a cumprimento de sentença discutindo título executivo fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo. A redação do 925, que é a impugnação geral, e o 535, que é a impugnação da Fazenda. Nós vamos ter muito que debater sobre isso, não que seja um tema novo, já existia no Código Velho, mas ele reflete essa observação que eu estou fazendo. Não que eu seja prejudicado ou beneficiado pelo efeito da coisa julgada do precedente, mas pela característica erga omnes da estabilização do precedente, eu posso, por exemplo, discutir que o título jurídico que fundamentou o cumprimento de sentença, ele é um título jurídico inconstitucional, e eu vou falar isso na impugnação, ou eu vou entrar com a rescisória, e pasmem. O CPC fala que o prazo da rescisória, se o precedente for posterior à coisa julgada da minha causa, começa a contar da decisão do Supremo.
Então, é uma bela interpretação de uma coisa julgada que vai ficar relativizada por uma discussão não endoprocessual, mas por uma discussão extraprocessual, porque posterior à coisa julgada, surgiu a declaração de inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo do Supremo, e aí a gente fala de modulação, é uma bela questão, grandes questionamentos vão surgir, mas o principal que eu queria deixar claro para vocês é que nós, geração do velho código, geração do novo código, temos que conviver com essa realidade de 3 sistemas de imunização: estabilização, preclusão e coisa julgada. E mais, nós temos que viver do direito intertemporal. Então, só lembrando, nós todos advogados do velho e do novo, que eu posso ter uma causa pendente já com agravo retido, por exemplo. Uma causa nova, ou uma causa pendente já com agravo retido. Eu posso ter nesta mesma causa uma decisão nova e recorrível de imediato. Então, na minha futura apelação, eu vou ter que ter um capítulo de ratificação do meu agravo retido, porque esse capítulo é lei velha, e um capítulo de argumentação da minha decisão interlocutória nova. Temos enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis sobre isso. As nossas peças processuais mistas, levando em conta especialmente o sistema de preclusão que está em mudança, se comparado com o código passado. Então, sem mais tomar o tempo de vocês, eu, nesse primeiro momento, agradeço a paciência, espero que eu tenha alcançado e trazido, eu tenha conseguido provocar dúvidas em vocês, porque as dúvidas é que movem o nosso conhecimento jurídico. E, claro, vou permanecer aqui para os nossos debates. Muito obrigado. Obrigada, professor Mouta. Professor Spadoni, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Gostaria de fazer os devidos agradecimentos na pessoa da nossa mediadora, a doutora Cristina, e diante do adiantado da hora, acho que é apropriado que a gente já ingresse no tema. O tema não é fácil e talvez seja um dos que mais estejam sendo debatidos com enorme divergência entre os estudiosos do novo Código de Processo Civil. A estabilização da tutela antecipada. O novo CPC, embora tenha havido a promessa de uma simplificação dos sistemas de tutela de urgência, o novo CPC manteve a distinção entre a tutela cautelar e a tutela antecipatória. Tanto que existem, inclusive, procedimentos distintos para a tutela cautelar e para a tutela antecipatória quando são concedidas em caráter antecedente. E a gente sabe que a distinção entre o que é tutela cautelar e o que é tutela antecipada no nosso dia a dia não é fácil, né? Mas é sempre um norte seguro para fazer essa distinção, a gente observar a técnica que está sendo utilizada para fazer a tutela de urgência. Se a gente está se utilizando de uma técnica que é meramente conservativa, a gente fala de tutela cautelar. Se de alguma maneira a gente está colocando o autor em situação de gozo do direito que só seria tutelado ao final do processo, a gente tem satisfação do direito e a gente tem, portanto, a tutela antecipada. E é dessa tutela antecipada que a gente vai estar tratando aqui, portanto, da tutela de urgência de natureza satisfativa. Uma grande novidade do novo Código de Processo Civil foi permitir que essa tutela antecipada seja concedida de forma antecedente. Isso não existia no sistema anterior. E não existia no sistema anterior porque se partia da ideia de que, para que o juiz pudesse satisfazer um direito do autor no processo, esse direito precisaria pelo menos estar pedido, né? Então era necessário que pelo menos o pedido de tutela final já existisse, já estivesse protocolado, para que o juiz então pudesse avaliar melhor se ele antecipava os efeitos dessa tutela ou não. Então não se admitia no sistema anterior, a rigor, uma tutela antecipada de natureza antecedente. Aos poucos isso foi sendo forçado em determinadas situações limítrofes pelos advogados, que precisam defender os interesses de seus clientes, e isso foi admitido aqui, foi admitido ali, a gente encontra jurisprudência anterior ao Código nesse sentido. Mas, sendo mais sensível às situações de urgência, o novo CPC admitiu expressamente a concessão da tutela antecipada antecedente. E de uma maneira
um pouco até questionável, mas é a maneira que se encontrou. Como é que se satisfaz imediatamente o direito do autor sem que esse pedido seja protocolado? Através de uma mini petição. É o que o artigo 303 do novo CPC exige. O artigo 303 diz que o autor pode ajuizar uma ação, na verdade, pode protocolar um pedido, apenas fazendo um sumário dos fatos, um sumário do seu futuro direito, um sumário do pedido que virá a ser feito de forma definitiva e fazendo seu pedido de tutela de urgência. Não precisa apresentar desde logo todos os documentos que embasarão sua causa. E fazer essa tutela de urgência. O juiz, verificando que estão presentes os requisitos, ele deferirá. Vejam a situação do réu. Então o réu vai ter o seu patrimônio imediatamente invadido, o direito do autor já vai estar satisfeito com base numa mini petição. Mas é isso que está possibilitado pelo novo artigo 303. Eu chamo a atenção para as situações do réu, porque é comum se pensar o processo sempre na visão do autor, como se o réu não existisse, né? Mas a gente não pode esquecer que o processo também caminha para a proteção do direito do réu. Então a gente precisa sempre pensar nas posições jurídicas aí, de quem vai ter que se defender, muitas vezes, de uma ação mal ajuizada. Mas, deferindo essa tutela antecipada antecedente, o autor tem que aditar essa petição em 15 dias e o réu vai ser citado e o seu prazo de contestação conta-se normalmente apenas após a audiência de conciliação. Mas a grande novidade é a seguinte: diz o novo CPC, no seu artigo 304, que, no caso de ser concedida tutela antecipada antecedente e essa decisão não ter sido objeto de recurso de agravo por parte do réu, o processo se encerra e essa decisão de antecipação de tutela se torna estável, passando a ser, então, a lei entre as partes. Ou seja, uma decisão provisória, com cognição sumária, fundada apenas numa mini petição, que já satisfaz o direito do autor, vai se tornar a lei entre as partes, em razão de que o réu não interpôs o respectivo recurso de agravo de instrumento. Essa é a regra do artigo 304. É uma novidade absoluta no novo Código de Processo Civil e ela é inspirada em institutos que já existem e funcionam muito bem no direito francês e no direito italiano. Para que a gente entenda melhor o que é isso, porque ele assusta, a primeira vez que a gente lê isso aqui assusta, a hora que a gente dá aula sobre isso, os alunos ficam assustados, a gente precisa entender que o que se tem aqui é uma maneira diferente de se administrar os litígios. O processo está mudando. O professor Paulo falou, eu acho que no painel anterior, de que a gente precisa perceber de que o processo civil brasileiro mudou com o novo CPC. E uma das coisas que mudou foi essa. A gente hoje tem uma nova forma de administrar os litígios. O Poder Judiciário tem uma ferramenta diferente para administrar os litígios entre as partes e que nos impõe olhar o processo também de uma maneira diferente. Tradicionalmente, no sistema anterior, o que se tinha? Se tinha um peso enorme jogado no ombro do autor de decidir se entrava ou não com uma ação, porque se ele entrasse com a ação, ele tinha os custos dessa ação, tinha todo o tempo e sabia que até ele ter uma sentença demorava muito tempo. Por outro lado, o réu, uma vez sendo citado, querendo ou não, ele teria que enfrentar a empreitada judicial. Ele ia ter que ir até o fim, ativamente se defendendo ou mesmo revel, mas ele continuaria sendo réu no processo, submetido a uma sentença lá no fim. Ele teria que arcar com toda aquela empreitada judicial. E o judiciário, por sua vez, uma vez ajuizado o processo, tinha que pôr aquilo na conta do seu estoque, porque aquele processo iria demorar pelo menos 3 ou 4 anos até chegar no seu fim. Isso tudo mudou. Pelo novo CPC, isso não necessariamente mais vai ocorrer. As premissas de administração do litígio mudaram, e mudaram radicalmente com o artigo 304. O artigo 304 agora estabelece o seguinte, a regra hoje é o seguinte, que se o judiciário editar liminarmente uma regulação provisória da lide,
através dessa tutela antecipada antecedente, satisfazendo o direito do autor, e o réu não impugnar, o processo se encerra. Diante de uma regulação provisória da lide, ditada liminarmente, que satisfaça o direito do réu, e ela não ter sido impugnada, acaba o processo. Se parte da ideia de que, se as partes acataram essa regulação provisória da lide, nascida para ser provisória, ela passa a ser a regulação definitiva da lide, salvo se ela for revista por ação própria. Então a gente começa o processo, se a gente tiver uma regulação provisória da lide satisfativa do direito do autor, e essa regulação provisória da lide não tiver sido impugnada pelas partes, ela vira definitiva. E o processo se encerra. O réu não precisa tocar esse processo, o autor não precisa tocar esse processo até o final, o réu que está satisfeito não precisa tocar até o final, e o judiciário sai contente também, porque é menos um processo no estoque, é menos 4 anos de serviço judiciário. Nessas situações, onde se encerra o processo, se estabiliza a antecipação em tutela, se transfere ao réu daí o ônus de litigar. Antes era do autor de fazer o processo, ter a coragem de abrir uma ação judicial, tocar o processo, e agora passa a ser do réu. Se o réu, por alguma razão, dentro de um período de 2 anos, vê que aquela regulação provisória que ele inicialmente aceitou não está mais legal, passa a ser dele o ônus de litigar. Passa a ser dele o ônus de desfazer aquela regulação provisória através de ação revisional específica prevista no Código e que pode ser ajuizada no prazo de 2 anos. Então, agora, a gente só vai ter uma decisão de cognição exauriente num processo se a regulação provisória da lide tiver sido impugnada. Se ela tiver sido aceita pelas partes, o que objetivamente se afere apenas pela ausência de recurso, a regulação provisória vai ganhar ares de definitividade e o exercício jurisdicional se encerra. Vamos a alguns exemplos, para a gente perceber a vantagem disso. Essas ações de massa de direito bancário ou de telefonia, onde se aparece um débito inscrito no Serasa e a parte é obrigada a ir para juízo, para que aquele débito seja declarado inexistente e o principal, mais urgente, é que o seu nome saia do Serasa. Ele entra, então, com a ação, juiz, me dê uma liminar, tire meu nome do Serasa. O juiz dá aquela liminar tirando o nome do Serasa. Essa liminar bate lá na empresa de telefonia, no banco. O banco vê e fala, realmente a gente errou. Baixa o Serasa do cara. Para que o banco é obrigado a se defender? Para que a gente precisa tocar um processo 3, 4, 5 anos, se o autor está satisfeito com isso, se o réu está satisfeito com essa situação e se para o judiciário é muito bom se as partes estão de acordo com essa situação que era provisória. Não tem razão de ser, não tem razão para que continuar existindo esse processo. Outras situações, planos de saúde. Imaginem os senhores que se ajuiza uma ação contra um plano de saúde pedindo uma liminar para obrigar o plano de saúde a proceder a uma cirurgia imediatamente no dia seguinte. O juiz, na maioria das vezes, determina que se faça a cirurgia. Chega a liminar plano de saúde cumpre, autoriza a cirurgia é feita horas depois. Para que o plano de saúde vai recorrer? O plano de saúde pode avaliar 2 situações. Primeiro, a gente estava errado ou estava certo? E estava errado porque o prazo de carência do cara já tinha sido cumprido. Foi erro nosso. Para que o plano de saúde precisa enfrentar um processo desse e tocar essa ação até o final? Para que o usuário precisa tocar esse processo ao final? Para que o judiciário precisa de um processo desse na prateleira? Não é necessário. Por outro lado, o plano de saúde pode fazer o seguinte, bom, a cirurgia já foi, já gastamos dinheiro. Vamos nós agora, então, mostrar que a decisão era ilegal e pedir um ressarcimento de perdas e danos. Ajuizando, então, a ação aí dentro do prazo de 2 anos para resolver essa regulação provisória que foi dada. Não precisa ser demandas de massa, mas isso mostra bem a vantagem do Instituto da Estabilização da Antecipação de Tutela. Se eu tenho um contrato particular, feito com uma compra e venda, e de repente eu tinha que pagar uma parcela, atrasou juros, a parte pode entrar com uma liminar
pedindo determinada providência e eu me dar por satisfeito com aquela liminar contrária à minha pessoa. Não quero brigar, tá bom, vou cumprir, beleza. Não quero ser réu por 4 anos num processo, o autor está satisfeito e o judiciário, evidentemente, não quer também aquele processo dentro do estoque dele. A partir do momento em que se verifica que a regulação provisória da lide satisfaz as partes, acomoda as partes, não tem para que existir o processo. E por isso é que o artigo 304 diz que essa regulação, que nasceu para ser provisória, passa então a ser definitiva. Agora, o que é estabilidade? Né? O que é esse fenômeno processual da estabilidade? Ele ainda precisa ser encaixado em alguma gaveta. Né? Se a gente não achar uma gaveta para encaixar ele, a gente precisa criar uma terceira gaveta. Né? Porque ele é coisa julgada, ele é preclusão, a gente encaixa em alguma dessas 2 gavetas ou tem uma gaveta que vai se chamar estabilidade. Vejam que a estabilidade falada aqui no artigo 304, ela faz com que os efeitos da tutela antecipatória permaneçam vigentes entre as partes por tempo indeterminado. É igual ao amor. Né? A gente ama, é eterno enquanto dura. Se nenhuma parte entrar com ação revisional, ele vai durar. Essa aqui é a regra do artigo 304. A estabilidade faz com que os efeitos da tutela antecipatória permaneçam vigentes entre as partes por tempo indeterminado, impede que esses efeitos sejam afetados por qualquer decisão judicial e permite alteração apenas por ação de revisão específica a ser exercida no prazo de 2 anos. Esse é o regime da estabilização da antecipação de tutela. Muito próximo à coisa julgada. Né? Ele tem rabo de gato, pelo de gato, orelha de gato, bigode de gato, faz miau, mas o artigo aqui diz que ele não é uma coisa julgada. Ele não é um gato, é um cachorro. Porque o artigo diz expressamente, e me permitam aqui ler, a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada com esse fim específico. Mas por que o legislador diz que não faz coisa julgada? Porque o legislador adotou a linha tradicional do nosso processo civil de que decisões de cognição sumária não fazem coisa julgada material, não são aptas para fazerem coisa julgada material. Apenas as decisões de cognição exaurente podem fazer coisa julgada material. Essa é a linha doutrinária do processo civil brasileiro há muito tempo. E foi a razão pela qual o legislador veio dizendo que essa decisão não faz coisa julgada. Agora, vejam, será que não é uma coisa julgada? Ela é imutável, não permite que a decisão seja mexida no mesmo processo nem por outro, ela só pode ser alterada por uma ação específica ajuizada no prazo de 2 anos. A diferença aqui da coisa julgada material de cognição exaurente para, vamos dizer, coisa julgada de cognição sumária é a ação que pode impugná-la. Na coisa julgada material de cognição exaurente, ela só pode ser impugnada por ação rescisória. E a ação rescisória tem fundamentos específicos limitados. Na coisa julgada formada por cognição sumária, aqui da tutela provisória, a ação que pode impugná-la é de fundamentação muito mais ampla. É uma ação revisional dessa decisão, dessa coisa julgada, também a ser ajuizada no prazo de 2 anos, mas por absolutamente qualquer fundamento. Não aqueles fundamentos limitados da ação rescisória. Então, não me parece que, por isso, seria muito equivocado a gente guardar uma correlação bastante próxima da estabilização da antecipação de tutela com a coisa julgada material, embora o legislador diga expressamente. Só para encerrar, eu vou avançar 2 minutos aqui no tema, só para finalizar com a seguinte assertiva. A partir do momento em que a gente percebe que essa estabilização da tutela antecipada é uma nova forma de administrar litígios e que isso pode mudar radicalmente a maneira com a qual se litiga, com a qual se trata os litígios e a maneira com que as partes se relacionam e os advogados com os clientes,
a gente precisa entender melhor a amplitude disso daqui. Ela é aplicável realmente apenas à tutela antecipatória antecedente? Me parece que não. Se, por uma mini petição, o autor já consegue a estabilização da antecipação de tutela, se o Instituto tem por objetivo tornar uma decisão provisória definitiva quando as partes estão de acordo com a regulação provisória, ela também se aplica quando se faz o pedido de tutela antecipada juntamente com a inicial, como se fazia antes do novo CPC. Então, não apenas naqueles casos de tutela antecipada antecedente se tem a estabilização. Também se tem a estabilização nos casos de tutela antecipada concomitante com o pedido final. Da mesma maneira, a gente pode afirmar para a tutela de evidência concedida de forma liminar. Nas tutelas de evidência concedidas liminarmente sem a prévia oitiva do réu, o Instituto da Estabilização também se aplica. Tá? Tinham inúmeras outras questões aqui a serem enfrentadas, mas o tempo nos impede. Uma eu estava até com medo de falar sobre estabilização da tutela antecipada contra a fazenda pública. Me parece que é plenamente cabível essa estabilização contra a fazenda pública, mas infelizmente o tempo não nos permite. Gostaria de agradecer demais a atenção de todos. Para mim é uma honra estar aqui no Conselho Federal falando isso enquanto Conselho Federal, e ficamos à disposição de todos aí para eventuais questionamentos. Obrigado. Muito obrigada, professor. Muito bem, nós temos agora um tempo para intervenções da plateia, que porventura houver. Eu tenho uma em mãos. Posso? Bem, a pergunta é da Raquel Bueno. Ela pergunta, professor Mouta, considerando a possibilidade de coisa julgada de questões incidentais, desde que preenchidos os requisitos do artigo 503, parágrafo 1º, CPC 15, é possível afirmar que a uso capião, alegada como matéria de defesa, independentemente do pedido do réu, pode fazer coisa julgada, sendo a decisão hábil para registro no cartório de imóveis? Minha cara Raquel, muito boa a sua pergunta. Essa pergunta ela sempre existiu na discussão dominial e quero crer que seja na ação possessória. Porque aqui não está colocada qual é a ação, mas eu quero crer que seja numa ação possessória, haja uma discussão, já que não pode discutir o domínio por ação própria, por vedação expressa do CPC, seja tratado o domínio como matéria de defesa. Penso que, se for ação possessória, a resposta em relação à coisa julgada sobre o domínio é negativa. Semelhante à discussão que é travada no mandado de segurança. O Código expressamente ele traz, no parágrafo 2º do 503, que não se aplica a essa hipótese de extensão da coisa julgada para a questão prejudicial quando houver limite cognitivo. Então, esse limite cognitivo, eu, inclusive, já tive a oportunidade de falar de um artigo sobre essa extensão, ele vai ter, por exemplo, no mandado de segurança, em que, pela restrição probatória, eventual questão prejudicial discutida lá que demande maior prova, não vai ficar sujeita à coisa julgada. Da mesma forma, a discussão na possessória, em razão da restrição da discussão da posse pela posse na possessória e não posse pela propriedade, a discussão da propriedade ela não pode fazer coisa julgada em razão da restrição que vai ter na ação possessória. Teria que haver uma ação dominial, propriamente dita, para que a coisa julgada atinja a matéria ligada ao domínio e não a matéria ligada à posse. É o que penso. Ok? A Raquel ainda está aí? Ok, Raquel? Isso, ação dominial, né? Teria que ter a ação dominial, tá? E sim, exatamente. Pela restrição lá do CPC, na parte da possessória, que veda a discussão dominial dentro da possessória. Ok? Parabéns pela sua pergunta. Aqui, doutor Spadoni, é a respeito exatamente da estabilização da estabilização da tutela antecipada em face da fazenda pública. Gostaria que o senhor, justamente o ponto final que ficou para o senhor falar, mas é uma dúvida que recorrente. Ou seja, o tema voltou. Bom, com relação à fazenda pública, esse talvez, o tema em si já é polêmico, mas dentro da estabilização talvez seja o mais, né?
Mas vamos partir do seguinte princípio. Existe a regra geral de cabimento, né? Agora vamos tentar ver se a gente encontra o porquê não aplicar, né? Evidentemente, não vamos levar em conta aqui as situações onde é vedada a concessão de antecipação de tutela. Tá? Vamos deixar de fora essas situações. Nesses casos, não cabe antecipação de tutela. Pronto. Bom, mas o primeiro argumento que geralmente se usa é o fato de que a indisponibilidade do direito público impediria a disposição do direito e por isso mesmo, seria inadmissível se pensar no encerramento do processo pelo fato de que a Fazenda Pública não fez o recurso de agravo, né? Agora, primeiro, não existe uma regra que obrigue a interposição no recurso de agravo de toda concessão de medida liminar. A Fazenda Pública não é obrigada a fazer esse recurso de agravo. Isso é fato. Não existe regra que impede uma medida liminar não recorrida produzir os seus efeitos durante todo o curso do processo. Não existe. Então, essa indisponibilidade alegada para rebater a questão de a gente não pode dizer que a interposição do recurso representa a indisponibilidade do direito. O fato é que a Fazenda Pública não é obrigada a recorrer de decisões liminares. As decisões liminares não recorridas produzem efeitos durante todo o curso do processo, de modo que isso, a rigor, não interfere em absolutamente nada na dinâmica da estabilização. Segundo, com relação à indisponibilidade do direito público, isso já tem sido visto com moderações, né? A gente tem aí várias legislações específicas estaduais já regulamentando a possibilidade de transação nas causas onde estão envolvidos o direito público, inclusive orientações às procuradorias para não recorrerem de determinadas demandas. Ou seja, a própria procuradoria já percebe que, diante de determinadas situações, aquela regulação da lide é satisfatória. E essa regulação da lide pode ser muito bem uma regulação provisória, né? Agora, a questão do reexame necessário, né? É outro argumento que se utiliza. Se nem a sentença pode produzir efeitos, poderia liminar satisfativa? Esse argumento, para mim, também não cola, com a devida vênia. Da mesma maneira pela qual uma liminar concedida contra a Fazenda Pública, ela não tem um reexame necessário de agravo. Não existe reexame necessário de agravo. A Fazenda Pública precisa fazer o recurso de agravo. Então, a partir do momento que se tem uma regulação provisória, essa regulação provisória precisa ser impugnada pelo recurso de agravo. Se ela não é impugnada, ela vai produzir efeitos durante todo o processo. O reexame necessário seria necessário aí nas situações para sentença, cognição exaurente. Nessas situações onde se estabiliza a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, também não há prejuízo para o interesse público. Por quê? Porque a Fazenda Pública continua com a possibilidade de, se quiser, ajuizar a ação revisional. Vejam também o tanto que isso é bom para a Fazenda Pública, principalmente naquelas causas em que litigam sobre saúde. Eu não sei se aqui no Distrito Federal, mas eu acredito que esse seja um problema generalizado no Brasil. Lá no Mato Grosso acontece muito. Existe um destacamento da Procuradoria apenas para defender o Estado em causas de saúde. Obrigação de custear remédio, obrigação de custear cirurgia, obrigação de custear UTI aérea. Essas liminares são concedidas sempre. Para que o Estado vai ficar tocando aquele processo? Para que destacar um quadro enorme de procuradores para aquilo? Para que adianta o Estado ganhar aquela causa? Uma vez já deferido, uma vez a cirurgia realizada, o que adianta aquela briga para o Estado efetivamente na prática? O reconhecimento de que não era obrigado. Beleza? E vai adiantar isso monetariamente? O Estado vai conseguir recuperar aquele valor do cidadão? Não vai. Em determinadas situações onde a pessoa é de posse, talvez.
para essas determinadas situações onde a pessoa é de posse, ajuize então a Fazenda Pública uma ação revisional, sendo que dentro dessa ação revisional peça a reparação de danos. Mas acabem com aqueles processos todos existentes e que fazem terem varas de Fazenda Pública especializadas, destacamentos da Procuradoria especializados. Vamos pensar o processo de uma maneira diferente. O fato de se estabilizar a lide não lesa o interesse público. O interesse público continua sendo possível de ser protegido através da ação própria. A única coisa que a gente muda é o ônus de litigar. Sai do autor e passa para a Fazenda Pública. É a minha visão. Senhoras e senhores, o nosso tempo está esgotado. Nós teremos agora um intervalo para o almoço e retomaremos as atividades impreterivelmente às 14h30. Por oportuno, nós agradecemos as intervenções dos expositores deste painel e a doutora Cristina passa às mãos dos expositores agora um certificado de participação pela contribuição para com o nosso seminário. Bom almoço a todos.